Bom dia, queridos. Manhã de quinta-feira e nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus. Eu aqui, Bispo Edson, seu irmão em Cristo, de todas as manhãs, para mais um Café com Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida rica e poderosamente nesta manhã de quinta-feira, e te dar um dia extremamente abençoado. Que o seu dia seja pleno em Deus em todas as áreas. Eu quero convidar você para refletir comigo a respeito do verso 9 do Salmo de número 6, onde o salmista faz uma declaração muito contundente para as nossas vidas. Ele diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Escute isso: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Queridos, em meu coração hoje existe um forte desejo, nesta manhã, de encher o seu coração de fé, de esperança, alimentar a sua fé, fortalecer a sua fé, encher a sua fé de ânimo, de expectativa, em tudo aquilo que Deus quer e pode fazer na sua vida e através da sua vida. Porque neste verso deste salmo há uma mensagem poderosa para as nossas vidas. Há uma mensagem poderosa para mim e para você. Sabe, queridos, eu sei que talvez você, se não falou, já ouviu alguém dizendo assim: olha, Deus não tem ouvido as minhas orações. Eu quero te mostrar nesta manhã que o nosso Deus, o grande, poderoso, o inefável, o inexplicável, o imbatível Deus que nós servimos, é um Deus que sempre nos ouve, ainda que nós não percebamos, ainda que nós achemos que não, mas Ele nos ouve. Então, hoje vai aqui uma mensagem para você que talvez possa não ser grande coisa para a sua vida, mas pode ser algo muito poderoso e até grandioso para a vida daqueles que ousarem crer e confiar naquilo que será dito. O salmista está dizendo: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. É isso mesmo. É exatamente isso. O nosso Deus é suficientemente poderoso, infinitamente poderoso, para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos, de acordo com o poder que em nós opera. Está em Efésios 3:20 esta palavra. Ele é um Deus vivo, um Deus que ouve as súplicas dos seus. Nosso Deus não está morto. O nosso Deus não é um Deus mudo. O nosso Deus não é um Deus surdo. Ele nos ouve e Ele nos ama e Ele deseja nos abençoar. Às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo algumas coisas, dizendo ser para Deus, me parece que elas tentam fazer com que Deus as ouça e faça alguma coisa por elas, como se fosse algo preciso, como se aquilo fosse necessário, como se Deus já não as amasse, como se Deus não quisesse abençoar. Vamos fazer uma série disso, uma campanha daquilo, para tentar convencer Deus de nos abençoar. Deus quer te abençoar. Deixa eu te dar uma notícia nesta manhã. Deus quer te abençoar. Ele deseja te abençoar. No entanto, eu preciso crer. Eu preciso ter fé. Hebreus 11 trata exatamente sobre isso. Que nós precisamos confiar no Senhor. Saber que Ele sempre está olhando para as nossas vidas. E que mesmo quando nós enfrentamos algumas lutas e Ele permite essas provações nas nossas vidas, mesmo assim Ele continua permitindo para que nós possamos crescer e galgarmos alguma posição pós-batalha. Sabe,
Deus não age de forma aleatória. Deus tem propósitos. E seja o que for, Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É a palavra dele. E ela não voltará vazia. Eu sei que a vida não tem sido fácil para ninguém, para mim também não tem sido. Mas a palavra ainda continua dizendo que aqueles que confiam no Senhor têm experimentado milagres nas suas vidas diárias. Eu sou testemunha disso. Eu tenho visto Deus fazendo isso na vida de pessoas que estão próximas. Eu tenho visto Deus fazendo isso no meio da igreja. Deus tem feito coisas tremendas, porque tem pessoas que ainda têm ousado confiar, crer e ter fé naquilo que Deus pode fazer e em quem Deus é. Porque as bondosas mãos do nosso Deus, escute isso minha irmã, escute isso meu irmão, as bondosas mãos do nosso Deus ainda continuam estendidas para abençoar. Isaías fala de algo muito profundo, ele fala, olha, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas o que fazeis separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados, as vossas culpas. Muitas vezes não é que Deus não está respondendo, é que os nossos pecados estão nos afastando de Deus ao ponto de não conseguirmos mais ouvi-lo nas nossas vidas. O grande problema é que às vezes os nossos pecados têm levantado uma barreira de separação que nos separa de Deus. Mas Ele continua nos amando e nos ouvindo. Ele continua sendo um Deus de confiança. Ele continua ainda valorizando a morte do Filho dele para a nossa salvação, para o nosso resgate. Ele continua sendo um Deus de poder. E nós continuamos sendo o seu povo amado. Mas precisamos aprender a buscar a Deus e nos aproximarmos dele e nos desvencilharmos dos pecados, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que muitas vezes nos distancia tanto ao ponto de nós não conseguirmos mais ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele tem nos respondido. Escute, Deus nunca deixou de responder às nossas orações. É nós que muitas vezes não queremos ouvir a resposta dele. Por isso, nesta manhã, se você tem algum pedido de ajuda, pode fazer, porque Deus é um Deus que tudo ouve. Se você tem um pedido de socorro para Deus nesta manhã, faça-o, porque Deus continua ouvindo. Se você precisa de força, peça. Se você precisa de ânimo, peça. Se você precisa de paz, peça. Se você precisa de um renovo, peça. Se a tua necessidade são recursos, peça. Seja qual for, coloque diante do Senhor. Porque como o salmista nos diz, o Senhor ouviu as nossas súplicas e Ele aceitou a nossa oração. Pai amado, muito obrigado por esta palavra. Pai, porque de fato eu creio e tenho visto que o Senhor tem ouvido as nossas súplicas. O Senhor tem ouvido as nossas orações. E nesta manhã, Pai, conforme as necessidades de cada um dos teus filhos, que as suas orações sejam respondidas. Eu quero orar pela vida de cada um deles, Senhor. Homens, mulheres, todos eles, Senhor. E que muitas vezes têm me pedido oração por suas famílias, suas vidas pessoais, seus relacionamentos, suas finanças. Que nesta manhã o Deus do socorro, bem presente na angústia, se manifeste e se revele a cada um deles, os alcançando, os abençoando, gerando na vida deles, ó Deus, tudo aquilo que precisa ser gerado e abençoando na medida da necessidade de cada um deles. Que assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.